E o mercado financeiro projetou que a Selic, a taxa básica de juros da economia, vai encerrar 2017 em 9,75% ao ano. O mercado revisou a previsão para a Selic após o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzir a taxa na última quarta-feira para 13% ao ano. E para falar sobre as expectativas econômicas para 2017, recebemos o planejador financeiro, Mauro Kalil. Boa tarde, Mauro Kalil. Obrigada pela sua participação. O BC tomou uma atitude ousada, pensando em BC na semana passada, reduzindo em 0,75 ponto percentual a taxa básica de juros, a Selic. Os bancos já disseram que vão começar a baixar os juros. Isso pode se refletir no cidadão comum de qual forma? Bom, realmente foi ousado pensando em Banco Central. Fazia muito tempo que eu não vi uma redução dessa, acho que desde lá da crise de 2008, quando se buscava estimular a economia. Para o cidadão comum, né, o que isso representa? Isso, primeiro, tem como um reflexo da redução da inflação. Né? A gente tem que lembrar que a reunião do Copom veio logo após a leitura do IPCA, que mostrou que a inflação voltou para a meta, né? Não para o centro da meta, mas ficou abaixo do teto da meta de 6,5%, foi 6,3% alguma coisa. Ou seja, isso deu folga para o Banco Central. Outra questão é, ao reduzir bastante essa taxa de juros, né, 0,75%, o caixa do governo fica aliviado em pagamento de juros. Né? Então, quer dizer, dá uma folga aí para o caixa do governo. Isso é bom porque não tem pressão sobre aumentar imposto, né? Que é sempre o caminho que foi feito no Brasil. Né? Então, esse é o impacto mais imediato. Agora, aquela questão de os juros no financiamento vão cair, os juros no cartão de crédito vai cair, os juros no cheque especial vai cair, não esperem por isso. Tá, não, isso não. Ainda é cedo. Não, isso é muito não? cedo, tá? O Temer, né, falou, olha, o juro do cartão de crédito, a gente vai fazer um movimento que vai para metade do juro, quer dizer, de 480 para 240, continua altíssimo ainda. Então, não conte com isso, tá? Agora, é um reflexo bom para a economia e para os pequenos empresários aí que precisam girar. Exatamente. Como nós vimos aí, os micro e pequenos empresários têm a esperança de que 2017 vai sim ser um ano favorável, principalmente a partir do meio do ano. Isso para aqueles que conseguiram sobreviver à grande crise enfrentada aí em 2016. E agora, como superar ainda e nadar ali com dificuldade esses próximos meses para, quem sabe, conseguir uma folga, realmente um crescimento? Quem conseguiu sobreviver, tem muita gente que voltou para a informalidade, tem muito desempregado que se tornou pequeno empresário informal, fazendo bolo em casa. Agora, quem vai crescer ou não vai crescer depende de muitos fatores. Né? Então, o primeiro fator é a organização da pessoa e o conhecimento dela sobre o assunto. Tá? Então, quer dizer, não adianta nada eu sair fazendo bolo, porque eu nunca fiz um bolo na vida. Né? Então, se eu for me tornar um pequeno empresário, eu vou dar aula, porque eu sei dar aula. Né? Então, quer dizer, você tem que ir para aquilo que você conhece. Né? E quem sobreviveu em 2016, que foi terrível, foi justamente essas pessoas que tinham custos muito enxutos, ou não tinham funcionários, ou tinham pouquíssimos funcionários, tinham um aluguel barato, né? Esses custos fixos, né? De você, um ponto formidável, numa área nobre da cidade, isso aumenta muito o aluguel. Mas não quer dizer que você vai vender uma peça de roupa a mais, um bolo a mais, um chocolate quente a mais, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E para 2017 vale a mesma coisa, tá? Você tem que ter conhecimento do seu negócio, você tem que ter um caixa forte, não depender de bancos, né, para girar. Eu conheci gente, uma florista, que ela girava o negócio dela no cartão de crédito, no rotativo do cartão. Quer dizer, estava ficando cada vez mais endividada, e ao mesmo tempo o gerente do banco vendendo títulos de capitalização para ela. Então, quer dizer, quando a gente consertou isso, nossa, ela decolou. Então, aí, além do conhecimento do seu negócio, você tem que ter uma organização financeira, assim, né? Você tem que olhar para as suas finanças, ter um controle absoluto daquilo que você paga, daquilo que você vende, né? Saber quanto que fica. Porque muita gente, né? Eu estava tomando sol na praia esse final de semana e veio lá o rapaz falar assim, nossa, o quiosque na praia faturou ontem 14 mil reais. Não, isso foi a venda total.
né? Agora, tem que repor estoque, tem que pagar o aluguel do quiosque, tem que pagar os funcionários, água, luz, o aluguel da maquininha, etc, etc, Contando que pode ser um negócio sazonal, né? Exatamente, ele consegue que é o caso isso durante da as praia. férias, mas depois, ao longo do ano, não é vai tão ser assim. lucrativo. Não vai ser assim. Durante a semana já não é no verão, não é? Agora, Mauro, tivemos aí 2 anos de recessão. Esse ano a expectativa é de crescimento do PIB, então é claro que tem um movimento mais otimista ali, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, mas ainda é um momento de muita cautela. É sim. Eu não digo para as pessoas não gastarem, mas pensem antes de consumir, pensem antes de investir, né? Muita gente perdeu o emprego e aí está com o dinheiro na caderneta de poupança, né? Rendendo lá seus 8% ao ano. E fala, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Senão o dinheiro vai acabar. A primeira coisa que deve fazer é mudar da caderneta de poupança e ir para uma aplicação financeira mais rentável, porque o dinheiro vai durar mais. Tá? A segunda coisa, antes de abrir um negócio, é realmente estudar bastante esse negócio, né? E hoje, pela internet, você tem muitos cursos, você consegue se informar muito, tá? E, repito, não entre em algo que você não conheça. Você falou da aplicação financeira e da poupança. Eu acho que gera muita dúvida, as pessoas têm muito medo de colocar o dinheiro em algo que não é a poupança, que é tão popularizada, né? O que é indicado para as pessoas, ou o banco consegue indicar isso para as pessoas? Como é que é feito isso? Olha, tem 2 investimentos que eu posso falar com tranquilidade, que as pessoas saem da poupança e não vão perder dinheiro, tá? O primeiro deles é o Tesouro Direto Selic, tá? Tem vários tipos de Tesouro Direto, tem o Tesouro IPCA, tem o pré-fixado, etc. Mas o Tesouro Direto Selic, você não perde dinheiro, você vai ver realmente o seu dinheiro crescer todos os dias. Tem umas taxas, etc. e tal, não é tão simplesinho quanto a poupança, mas tem uma vantagem muito grande em relação à rentabilidade. Vai te render aí uns 30% a mais do que rende a poupança, tá? 25%, 30% a mais. Bom, um outro, se isso for muito complicado, o gerente do banco criar dificuldade, etc. e tal, porque é um produto que não rentabiliza muito o banqueiro, tá? Você pode ir para os fundos de investimento de renda fixa, tá? Só que no fundo de investimento de renda fixa, tome cuidado, não entre em fundos com taxas elevadas e no histórico do fundo ou no padrão do fundo, verifique se ele rende pelo menos 90% do CDI, tá? Mesmo que você não entenda o que é o CDI agora, verifique se ele, primeiro, não tem uma taxa de administração maior do que 1% ao ano e, segundo, se o histórico dele rende pelo menos 90% do CDI. Aí você pode colocar o seu dinheiro tranquilo ali. Mauro, com relação ainda à redução da taxa Selic, você disse também que agora os impostos devem sofrer uma redução daqui para frente e a gente pensa principalmente nos tributos que são colocados ali na cesta básica, no combustível e aí no pãozinho, no combustível, na cesta básica, nas compras dos supermercados. Quando é que a dona de casa deve começar a sentir alguma diferença? Olha, eu acho que não vai sentir. Eu acho que a gente vai sentir diferença quando tiver um movimento assim na rua, né, para redução dos impostos, tá? A carga tributária no Brasil é em torno de 38%, tá? Isso, a grosso modo, é o seguinte: para cada R$100 que você compra em roupa, comida, etc., 38 não são daquele produto. 38 vai para o governo, para sustentar a máquina pública, tá? Que nos oferece aí essa segurança, esse sistema de saúde, etc. Que a gente tem que pagar de novo, né, para poder ter. Então, na questão dos impostos, isso eu vejo aqui no Brasil como um caso muito sério. A redução de imposto no Brasil, com certeza, aumentaria a disponibilidade de consumo, tá? E isso é muito claro, quer dizer, se você pagasse menos imposto no seu salário, no seu lerite, no seu feijão, no seu arroz, tá? O que você faria com esse dinheirinho? Porque é pouquinho, né? Só que muitos pouquinhos geram muito dinheiro, né? Você consumiria mais, com certeza. Você formaria uma poupança, você entraria num plano de previdência e isso enriqueceria a população como um todo de uma maneira muito rápida.
Tá ótimo. Então, infelizmente, essa queda na Selic não vai ser suficiente para reduzir imposto. Impactar no dia a dia. Mauro, quem quiser mais dicas... academiadodinheiro.com.br, é só entrar lá no site da Academia do Dinheiro e, enfim, mande seu recado, tem até um livro lá para baixar gratuitamente. Estou lá à disposição. Tá ótimo. E na semana que vem a gente espera você com mais dicas. Um grande abraço, até lá. Até lá.